Bom dia e sejam bem-vindos às Millennium Talks. Estamos em direto no Teams através do site millenniumbcp.pt, porque novembro é o mês perfeito para preparar a sua reforma. E é disso mesmo que vamos falar na próxima meia hora com os nossos convidados mais do que especialistas, Miguel Anjos e Pedro Rebordão, da AGEAS. Aproveite e coloque a sua questão no nosso chat e o Miguel e o Pedro respondem já a seguir. Queremos saber se gostou do programa, por isso, classifique de 0 a 5, sendo 0 mais baixo e 5 mais alto, e escreva o número do nosso chat. Miguel, bom dia, vou começar por ti. Final do ano e muitos clientes pensam em preparar a sua reforma, por que será? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui novamente, desta vez para falar sobre a preparação financeira da reforma, que é uma questão central à nossa atividade enquanto seguradora. E já agora, quanto à questão que a Rita colocou, isso faz-me lembrar aquele ditado que pagar e morrer, quanto mais tarde melhor. Penso que isso decorre em geral da ideia de que poupar para a reforma é uma despesa e não um investimento no futuro. Mais ainda, é bom saber que pelo menos há uma preocupação em fazê-lo, mesmo que seja só no final do ano. E vou começar por relembrar alguns factos que, embora sejam, no geral, do conhecimento de todos, às vezes é preciso analisar para perceber porque é que tem tanto impacto. E vou começar por isto da esperança de vida. E o que é isto da esperança de vida? Em geral, fala-se da esperança de vida dos homens e mulheres à nascença. Mas queria destacar que a esperança de vida daqueles que chegam aos 65 anos aumentou muitíssimo. Isto é, uma pessoa que chega aos 65 anos vive em média mais 50% do que uma pessoa que se reformava nos anos 70 do século passado. Ou seja, em média, mais 20 anos. Isto significa que se vai ter que pagar as reformas durante um período muito maior. E que impacto é que isso terá nas pensões? Bom, se não é novidade para ninguém que então vivemos cada vez mais, é importante ter uma noção de que as pensões públicas, financiadas por uma população ativa que vai diminuir e que é cada vez mais envelhecida, vão também ter que ser pagas durante um período ainda maior. Segundo um estudo da União Europeia, que trago aqui, Portugal tem uma taxa de substituição que ainda está a crescer e que deverá atingir os 85%. E o que é isto da taxa de substituição? Bom, nada mais do que o valor da primeira pensão relativamente ao último salário recebido. Ou em linguagem, enfim, comum, quanto é que se perde de rendimento quando nos reformamos. Curiosamente, há também aqui uma variação de cerca de 50%, mas neste caso de redução de 50% na taxa de substituição em cerca de 27 anos. Isto é, em 2050, as pensões da Segurança Social deverão ser cerca de 43% do último salário. Ou dito de outra forma, quando passar a reforma, deverá perder mais ou menos 50% do seu salário bruto. É evidente que cada um de nós é chamado a fazer qualquer coisa para compensar esta perda, pelo menos parcialmente, de rendimento que nos, mais do que esperada, é com certeza uma certeza, não é? Mas antes queria falar também sobre o impacto das nossas escolhas financeiras na rentabilidade dos PPRs. Porque se a opção for ir poupando para a reforma, é preciso perceber as implicações das nossas escolhas em termos de risco que têm nos investimentos que fazemos e reconciliar isso com as nossas preferências pessoais. Genericamente, os produtos ditos com menor risco têm menores oscilações no seu valor. Até aquilo não sobe assim tudo, muito, nem desce muito. Enquanto as que tiverem maior risco têm maiores oscilações. É isso que é basicamente o risco. Assim, os produtos de capital garantido, dirigidos às pessoas mais avessas ao risco, não deverão sequer ter oscilações negativas no seu valor, mas em contrapartida, espera-se que em períodos longos tenham um retorno mais baixo. Inversamente, os produtos que investem em ativos financeiros com mais risco, como as ações, por exemplo, deverão ter maiores oscilações no seu valor, mas em contrapartida, espera-se que em períodos longos tenham um retorno maior. E que tipo de seguros PPR é que existem? Podemos vê-los já no próximo slide. E assim, tendo em conta que existem diferentes perfis de risco para as pessoas, existem também diferentes ofertas de produtos para a reforma,
com características e vantagens próprias que respondem às diferentes necessidades dos clientes. Podemos ter seguros PPR com a garantia de capital, podemos ter também seguros Unit-Link PPR, que se distinguem por disponibilizarem diferentes fundos, que chamamos aqui estratégias de investimento, e soluções duplas que juntam estas duas componentes. Começando aqui pelos seguros PPR, relembrar só que são uma das formas de poupança para a reforma mais populares que existem e que são dirigidas a investidores essencialmente conservadores, caracterizadas também por terem o seu capital garantido. Ou seja, são um tipo de PPR que trazem a segurança, que trazem a previsibilidade, num momento de incerteza, quer presente, quer futura. E porquê? Porque, em primeiro lugar, tem capital garantido a todo momento. Portanto, não há aqui qualquer incerteza. E, adicionalmente, muitas vezes até tem uma taxa promocional para pelo menos uma parte do período do contrato. Já as soluções duplas, como expliquei há pouco, juntam uma componente com capital garantido, com seguros ligados a fundos de investimento, mais conhecidos então como Unit-Links. Assim, com dupla reforma, conseguimos disponibilizar uma solução que simultaneamente pode tirar partido das oportunidades da subida dos mercados financeiros, mas em que pelo menos uma parte do capital está totalmente garantido. É especialmente dirigida a forradores que normalmente são mais avessos ao risco ou que já estão mais próximos da reforma, mas que estão disponíveis pelo menos para experimentar novas soluções, que embora envolvendo um pouco mais de risco, também têm maior potencial de retorno, uma vez que está a investir em prazos mais longos, mas com alguma segurança. Finalmente, os Unit-Links PPR distinguem-se por disponibilizar diferentes fundos, como chamei há bocadinho, as tais estratégias de investimento. Cada uma dessas estratégias de investimento tem níveis de risco diferentes, umas mais conservadoras, outras mais postas ao risco. De uma forma genérica, pode-se dizer que este tipo de PPRs são particularmente destinados àqueles clientes com alguma tolerância ao risco que pretendam produtos com maior potencial de rentabilidade. Como tem diferentes níveis de risco, permite aos clientes escolher aquilo que melhor se ajusta ao seu perfil de risco. São também uma forma de poupança para a reforma muito flexível, porque para além de oferecerem diferentes estratégias de investimento, também permitam que o cliente possa ir mudando de estratégia ao longo do contrato. Portanto, não tem que ficar sempre agarrados ao mesmo fundo e à mesma estratégia de investimento ao longo do tempo todo. É também uma forma de investir em diversos tipos de ativos financeiros, coisa mais diversa, e também em diversas geografias, utilizando apenas um único produto. E no slide seguinte, vamos olhar então para as vantagens fiscais do PPR. Estas vantagens fiscais eu destacaria que vão muito para além daquelas que é mais conhecida como a possibilidade da dedução à coleta de IRS. Ou seja, é verdade que os PPRs têm uma vantagem fiscal única, que é a possibilidade de dedução de 20% das entregas feitas, com limites que variam entre 400 euros para os mais jovens ou 300 euros para os mais velhos. Note-se, no entanto, que estes valores concorrem também com outras deduções à coleta de IRS, como, por exemplo, as despesas de saúde ou as despesas com a educação. Mas há outras vantagens ainda que eu gostava de destacar nesta forma de poupar para a reforma e que eu acho que distingue muito os PPRs face a outro tipo de produtos. Em primeiro lugar, a tributação dos rendimentos, que é mais reduzida entre todas as aplicações financeiras. Pode ser apenas de 8% se o PPR for levantado após os 60 anos de idade, não é necessariamente a idade da reforma, é após os 60 anos de idade, e cada entrega tiver mais de 5 anos. Acresce ainda também a possibilidade de livre designação de beneficiários sem necessidade de testamento, bem como a total isenção de imposto de selo nas chamadas transmissões por morte, que pode ser um tema mais relevante em situações como, por exemplo, transmissões entre tios e sobrinhos. E acrescentava, finalmente, a facilidade de subscrição, no caso do Milênio, porque para além de estarem disponíveis nas sucursais, é possível também subscrever alguns destes produtos através do telemóvel, num processo que é rápido e simples, usando a app
e o site, não é? E estas eram as principais notas que eu tinha para vos transmitir sobre a necessidade de poupar para a reforma e a forma como prepará-la usando seguros PPR. Obrigada, Miguel. Fiquei a saber que vou trabalhar mais tempo e depois vou ter menos dinheiro. Por isso, Pedro, vou pedir a tua ajuda. Eu não gosto de investimentos arriscados. Por que é que preciso de assumir mais risco para a reforma? Olá, bom dia, Rita. É um prazer estar aqui de novo neste webinar. Começando por responder à tua pergunta com outra pergunta. Consegues viver com 40% do teu ordenado quando chegares à reforma? Se a resposta é não, então devemos começar a poupar. E devemos começar a poupar muito cedo. Este slide que tenho aqui dá uma ideia da corrida que nós temos contra o tempo para poupar um valor significativo para tapar a perda de capacidade de poder de compra quando formos para a reforma. Usando este valor que o Miguel já tinha falado anteriormente, estes 41%, eu tenho aqui 41%, 41%, 45%, consoante a data, é estimado por este relatório que vem todos os anos da Comissão Europeia, que estima que para Portugal, nós, alguns em 2050, vamos ter, provavelmente, devido ao envelhecimento e devido a sermos menos, devido à demografia, vamos só ter a capacidade para pagar 40% do salário à beira da reforma. E por isso, dou aqui um exemplo em que duas pessoas, uma com 25 anos e uma com 35, que agora ganham 1.500 euros brutos, ou 2.000 euros, estando 30 anos, à volta de 30 anos, chegando aos 67, a ganhar 5.150, que se estima que seja um crescimento de 2% de inflação mais 1% de aumentos, oxalá seja assim, ao longo da carreira, para terem 20% deste valor, dado que só vão ter da reforma 40%, eles têm que ter uma pensão complementar à volta dos 1.000 euros, valor em 2050, se calhar 2040. E para isso têm que começar a poupar agora e normalmente têm que começar provavelmente num produto não de risco baixo, porque um produto de risco baixo, a média da taxa de crescimento por ano será bastante baixa, é suposto não variar muito, mas se calhar eu aqui estimei um retorno de 5%, portanto admito que isto seja um produto de risco médio ou risco elevado ao longo do tempo da carreira contributiva, e com 5% de rendimento, vamos chegar aos 1.040 euros, descontando 94 euros por ano, neste caso, equivalente a 6% ou 9% do salário. Ou seja, eu tenho que descontar hoje entre 5% e 10% por ano do meu rendimento para conseguir ter, num perfil já com rendimento, já com uma variação significativa, 5% por ano, para ter 20% de complemento quando me reformar, tendo a idade de 25 ou começando muito mais tarde, aos 35. Portanto, é importante poupar e poupar, mas poupar bem. Neste caso, investir. A maior parte dos colegas com quem eu falo dizem-me sempre que tem sempre tudo no perfil de baixo risco, nas suas poupanças. Se a pessoa tem um horizonte temporal de investimento de mais de 10 anos, às vezes é 20 anos, 30 anos, não faz muito sentido, atendendo aos dados históricos, estar nesses perfis. E eu dou aqui um exemplo das ações. As pessoas têm muito medo das ações porque já perderam dinheiro na década de 80, já perderam dinheiro na década de 90 e cada vez que se fala das ações nos telejornais é porque aconteceu alguma crise. Mas, e eu pus aqui algumas das crises que aconteceram nos últimos 20 anos e que provavelmente os telejornais, depois de falar da crise, vão para a Bolsa falar que as ações estão a cair, mas olhando para o longo prazo, as ações tendem a subir, porque há lucros a crescer, há dividendos e, portanto, faz sentido, a mais de 10 anos de vista, ter investimento em ações. É óbvio que é investir em ações, mas com cuidado, tendo alguma tolerância a esse risco
e diversificando. Portanto, eu não estou a dizer aqui que se deve ir comprar a ação A ou a ação B, mas estes produtos que nós temos são produtos que têm uma distribuição geográfica, uma distribuição sectorial muito grande, a que é impossível a pessoa ter uma queda significativa por causa de uma empresa A ou uma empresa B. Portanto, diversificar o investimento com cuidado, com tolerância, mas diversificar com mais risco. Acho que era a ideia que eu queria passar aqui. Depois, passando a este ano, que é uma fotografia da ideia que queria passar, o ano passado foi o pior ano, um dos piores anos das obrigações, neste caso dos produtos de baixo risco. Ainda no webinar que tivemos há uns meses atrás, tivemos muitas perguntas das pessoas, o que é que deveriam fazer, era um produto de baixo risco e estão a perder 5%, 10%. E de facto o ano passado foi uma crise que, nas ações e nas obrigações, combinado, que já não acontecia há mais de 100 anos. As ações caíram quase 2 dígitos, como é o papel delas caírem quando as coisas arrefecem, mas as obrigações é que nós não estávamos à espera, não estávamos habituados, mas tínhamos taxas de juros a zero. E a transição das taxas de juros de 0 para 4, as obrigações perdem valor. Este ano, ao primeiro sinal de que as coisas estabilizaram e vê-se uma luz ao fundo do túnel nas taxas de juros e na inflação, as ações acabaram por recuperar muito rapidamente e por isso é um dos argumentos de que devemos ter sempre qualquer coisa nesta classe de ativos, mesmo que seja um investimento pequeno, devemos ter nesta classe de ativos. E as obrigações já responderam positivamente, mas ainda vai demorar algum tempo, dado que as perdas foram grandes no ano passado. 2024 poderá ser uma tendência igual a este ano, dado que estamos em dezembro, muitos destes conflitos, que neste caso o conflito da Ucrânia já arrefeceu, a escalada de guerra no Médio Oriente, por agora não sabemos se poderá escalar outra vez ou não, mas está num modo de pausa. Mas temos um tema que não é comum termos tão concentrado, que são o tema das eleições em 2024. Começamos logo em janeiro com as eleições de Taiwan, em que há sempre uma tensão entre a China e os Estados Unidos por causa do resultado, e acabamos o ano com as eleições nos Estados Unidos em novembro, que ainda hoje não sabemos quem serão os candidatos. Mas o tema que eu queria passar aqui é que 65% do produto interno bruto mundial vai a votos. Estamos a falar de quase 40 países. E o que interessa durante esse período, antes das eleições, é a estabilidade. Por isso, não se espera que 2024 seja um tema de grande volatilidade política e que os temas geopolíticos ganhem a volatilidade que ganharam nos últimos anos. Aliás, provavelmente há uma vontade dos Estados Unidos de arrefecer esses temas, porque poderá interferir nas eleições, e por isso 2024 é um ano em que, se calhar, será mais estável do que os anos todos que tivemos desde 2019. Depois temos aqui um conjunto de temas que são os temas desta década. Temos a relocalização, portanto temos muitas empresas a transferir as suas fábricas para o mundo ocidental para não ficarem tão dependentes da Ásia e da China. Temos o tema da inteligência artificial, que ainda não sabemos bem o impacto nas empresas em termos de redução de custos e aumento de produtividade. E depois temos estes temas da sustentabilidade e da descarbonização, que implica investimento público, implica mais investimento em infraestruturas, implica mais energia renovável, que são inflacionistas normalmente, mas também criam postos de trabalho. E depois temos o tema que aconteceu, que é um tema desta década, que é a demografia, que é o problema da falta de mão de obra qualificada no mundo ocidental. Portanto, 2024 terá as eleições como o principal tema que irá contagiar a escalada, evitar a escalada de guerra e os conflitos, e depois temos estas tendências que são transversais todos os anos e que podem interferir. E por isso, começando com a parte macroeconómica, o que se espera para o próximo ano é mais ou menos o que se teve este ano na Europa. Uma estagnação ou um baixo crescimento,
neste caso aqui de 0,7, isto tem vindo a mudar. Nos Estados Unidos, que teve um crescimento que surpreendeu toda a gente este ano, para o ano o crescimento será mais moderado. Mesmo assim, este crescimento é à conta de investimento público, de investimento em infraestruturas, não é um crescimento feito por causa do consumidor, esse está ainda com dificuldades em lidar com a inflação e com a perda de poder de compra, e depois o crescimento em Portugal também, uma desaceleração muito grande face a 2023, mas mesmo assim acima da média europeia. Portanto, crescimento estável, mas fraco, mas com inflação muito mais baixa. E é isto aqui que pode surpreender, e já está a surpreender este ano, estes últimos meses, estes últimos dias, com a saída dos números da inflação da zona euro, em que a inflação está a cair muito mais depressa do que nós estávamos à espera, e provavelmente vamos entrar em 2024 com uma inflação perto deste valor, e se calhar vamos chegar a dezembro de 2024 com uma inflação muito perto dos 2%. Isso quer dizer que, se calhar, o crescimento até pode surpreender pela positiva ao longo de 2024, com o consumidor a ganhar poder de compra e a gastar mais. É um cenário benigno, com queda na inflação. Desculpem que eu avancei aqui. Com queda na inflação, e isso vai influenciar os presidentes dos bancos centrais, se calhar descer taxas de juros. Apesar de eles não admitirem, porque ainda não têm os dados suficientes para iniciar um corte de taxas de juros, os investidores acham que o corte de taxas de juros, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, vai chegar a algures no verão. Com os números que estão a sair hoje e que saíram ontem, se calhar na Europa, por exemplo, a queda das taxas de juros se calhar começa não em junho, mas se calhar em março. E se calhar os cortes até podem ser mais intensos. Aqui, isto foi atualizado há 2 dias, já se esperavam 3 cortes de taxas de juros na Europa, este ano 4 cortes de taxas de juros nos Estados Unidos. Portanto, se os números continuarem neste bom caminho, devemos ter surpresas a seguir à primavera, que são outras boas notícias. Depois, tendo um crescimento baixo, uma inflação em queda e um início e uma luz ao fundo do túnel relativamente ao corte de taxas de juros, os investidores chegam a 2024 com muitas opções para investir. E pela primeira vez, como estamos numa mudança de ciclo de subida de taxas de juros para descida de taxas de juros, temos aqui muitas opções. No caso das ações, temos perspectivas de crescimento dos resultados das empresas, sobretudo nos Estados Unidos, e por isso eu tirei estes price targets de um grupo de analistas de várias casas de investimento, e temos um potencial de retorno para o próximo ano de 10% nos Estados Unidos, temos um potencial de retorno de se calhar 17% na Europa, mas a Europa é sempre mais barata porque não tem as empresas tecnológicas, as 7 magníficas que os Estados Unidos têm. Portanto, temos um potencial de retorno nas ações interessante. A grande diferença é que temos um potencial de retorno que já não tínhamos há muitos anos nas obrigações. E nas obrigações nós temos, como temos taxas de juros muito elevadas, temos taxas de juros implícitas nestes índices de obrigações, que representam obrigações de governos, obrigações de empresas de baixo risco, obrigações de empresas de alto risco, temos taxas de retorno acima dos 3%. Portanto, o investidor hoje poderá estar mais dividido entre optar pelas ações ou optar pelas obrigações, e dentro das obrigações opta pelas obrigações de baixo risco ou de alto risco. Portanto, há aqui muitas opções para 2024 que, repito, já não tínhamos um cenário tão benigno e tão positivo como desde 2019. Portanto, e com isto espero ter dado bons argumentos para mudar as tuas opções de investimento, Rita, para nos próximos anos investir em mais risco.
Vamos a ver, eu penso que já abordámos muitos pontos interessantes com as vossas respostas e vamos agora dar voz a quem nos está a seguir em direto nesta Millennium Talks e passar a palavra aos nossos clientes que estão a escrever as questões no nosso chat. Mas antes, eu também tenho aqui algumas perguntas. Miguel, vou começar por ti com os resgates. E se inesperadamente eu precisar do dinheiro que estiver investido nesses produtos, como é que eu posso ter de volta e quais é que são as consequências? Bom, Rita, de facto, os PPRs têm uma legislação muito própria e, portanto, há imensas situações em que eu posso resgatar os PPRs até sem penalizações fiscais. Outras vezes, como só dar aqui alguns exemplos, é possível levantar o dinheiro acumulado num PPR numa situação inesperada, que como às vezes acontece, por exemplo, por doença grave, ou por desemprego prolongado, ou por incapacidade permanente do titular. Pode ainda acontecer também, hoje temos aqui um regime especial que está a correr até o final do ano, que permite ainda situações de resgate por subida da inflação, para pagamento, por exemplo, das prestações da habitação, que neste caso, enfim, tem um regime aqui um bocadinho mais especial que limita até 12 IAs, portanto são à volta quase de 5 mil euros, que permite resgatar o PPR de uma forma, digamos assim, inesperada, quando acontece algo inesperado na vida. Para além disso, pode também ser resgatado. O que é que acontece? Bom, aí poderá ter que haver devolução dos benefícios fiscais que foram eventualmente deduzidos, se foi o caso, ou também haverá, digamos assim, o pagamento do IRS já não é tão vantajoso, ou seja, os rendimentos já terão uma taxa de IRS um pouco mais elevada e não aqueles 8% que eu há bocado falei. Isto depois vai depender aqui do prazo, pode também ser uma taxa vantajosa, se o PPR já for muito antigo, ou não, isso depois vai depender um bocadinho do prazo. Mas, portanto, há aqui, basicamente, muita facilidade, digamos assim, em poder reembolsar os valores em caso de uma emergência, digamos assim. Portanto, Miguel, só em caso de emergência. Imagina que eu chego à minha reforma e decido fazer finalmente uma viagem de sonho e tenho o dinheiro neste PPR, posso usá-lo? Aí sim, e aí, a partir dos 60 anos, e desde que cada entrega tenha mais de 5, como disse há pouco, é possível reembolsar todo o valor do PPR, ou parcialmente, isto até, às vezes até aconselho as pessoas a irem reembolsando aos poucos, à medida que vão necessitando, por exemplo, para fazer a tal viagem, resgatar um pouco desse PPR, porque não há qualquer penalização fiscal, portanto, e só há ganhos nisso, não é? Digamos assim, e é uma forma também depois de ir gerindo essa poupança acumulada, portanto, à medida que se vai necessitando, enfim, para aquela viagem de sonho que se quer fazer, ou para pagar alguma despesa especial que apareceu, porque depois isto é uma forma de complementar os rendimentos do trabalho, neste caso as pensões públicas que vamos tendo. Ou seja, nós não estamos aqui a dizer que os PPRs servem para substituir, mas servem para complementar. E servem exatamente para essas alturas da vida em que a pessoa até pode ser uma coisa mais de lazer, como essa tal viagem, ou pode ser uma coisa necessária, mas a partir dos 60 anos de idade é possível, sem qualquer problema e sem pagar mais impostos ou ter algumas consequências fiscais por isso. É bom saber. Pedro, onde é que eu devo investir? Bom, qualquer destes produtos que o Miguel falou tem vários perfis de risco e o perfil de risco é uma coisa pessoal. Há pessoas que têm tolerância a perdas, há outras que não têm tolerância, mas tendo em conta a tolerância ao risco e os horizontes temporais, se são longos, qualquer um destes produtos que tem estes 3 a 5 perfis de risco, eles investem em geografias diferentes, ações, obrigações. Qualquer um destes produtos estará a investir nas maiores empresas do mundo e nas obrigações dessas empresas. Portanto, depende da tolerância das pessoas, mas acho que qualquer um destes produtos é diversificado o suficiente para as pessoas não perderem o sono. Muito bem, passamos então às questões que nos chegam no nosso chat. Qual é que é o regime de PPR que recomenda? Contribuição definida ou benefício definido? Quem é que vai responder a esta? Miguel, força.
esse regime aplica-se aos fundos de pensões. Isso tem a ver com uma outra solução, que é quando as empresas fazem fundos de pensões, e podem ser, digamos assim, num desses tais dois regimes, chamado contribuição definida ou benefício definido. De certa forma, os PPRs feitos pelas pessoas individualmente, quer dizer, aqueles PPRs que são feitos por cada um de nós, necessariamente são aquilo que chamamos de contribuição definida, ou seja, nós estamos definida, mas às vezes também indefinida, isto é, nós fazemos uma contribuição que pode ser definida no sentido em que todos os meses, por exemplo, entregamos 2% ou 3% do nosso salário para um PPR, de uma forma regular, e aliás é o que eu aconselho, mas o benefício é o que resultar dessas poupanças acumuladas. Portanto, na prática, isto não é uma solução entre uma escolha ou outra, porque não existe, digamos assim, nenhum regime de PPR de benefício definido. O que nós todos faremos é uma contribuição que seria definida se eu dissesse, bom, todos os meses vou entregar 2% do meu salário, no entanto, eu em qualquer momento posso juntar, além desses, neste exemplo, 50 euros por mês, 30 euros por mês, posso juntar, fazer entregas extraordinárias, e muitas pessoas o que é que fazem? Vão fazendo aos poucos ao longo do ano, e depois no final do ano, enfim, a tal história, deixam para o fim, acumulam um bocadinho mais e, portanto, juntam um pouco mais e fazem uma entrega dita extraordinária, por exemplo, um reforço no seu plano de pensões, ou no seu PPR, neste caso, com esses valores. Temos aqui outra questão. Qual é a duração do PPR até que idade? Quem é que vai responder a esta? É o Miguel também, não é? Força, Miguel. Até que idade? Bom, o PPR, por regra, tem que ser pelo menos até aos 60 anos de idade. É isso que a lei... Isto para tirar partido daqueles tais benefícios fiscais que eu falei, não é? Portanto, o PPR é sempre até aos 60 anos de idade. Agora, temos aqui duas situações normais, que são as mais comuns. No caso dos seguros, por exemplo, PPRs com capital garantido, normalmente eles têm um prazo fixo. São até aos 60 anos, ou aos 65 anos, ou outra coisa qualquer, não é? E, portanto, chega-se aos 65 anos e eles vencem-se e a seguradora reembolsa o cliente com o valor mais os juros acumulados. E acaba aí, digamos assim, a solução. Já, por exemplo, os Unit-Links PPR, como há bocado estava a dizer, que tem até vários fundos, etc, etc. Portanto, os Unit-Links PPR, eu não tenho, posso fazê-los, por exemplo, até, sei lá, até aos 99 anos de idade, enfim, até, digamos, ao fim da vida, digamos assim. E depois o que é que eu faço? Bom, vou resgatando quando quiser, desde que já tenha passado os 60 anos de idade. Portanto, eu tenho que sempre definir uma data fim, mas que essa data fim pode ser, enfim, quase o fim da vida, e a partir daí eu vou fazendo os resgates daquelas unidades de participação que eu quiser, dos tais valores para pagar uma viagem ou para pagar aqui alguma ajuda a algum filho, etc, etc. Portanto, posso ir gerindo isso de uma forma mais flexível, até posso mudar de perfil de risco, quer dizer, posso tirar de um fundo e pôr no outro, conforme eu achar mais adequado. Portanto, é preciso ter, no caso dos seguros PPR, é preciso ter uma data fim. Essa data fim tem que sempre ser superior aos 60 anos de idade. Haverá produtos que chegam a uma determinada altura e que fecha, e só podem ser até aos 65 anos, no máximo. Outros produtos poderão ser até, digamos, aos 99 anos, aos 100 anos, e, portanto, eu depois vou gerindo, como quiser, esses reembolsos. Então, imaginemos para um cliente que tem 50 anos, qual é que é a poupança mais adequada? Um PPR? A poupança mais adequada vai ter a ver com aquilo que eu há bocado estava a referir, e o Pedro também tocou nesse ponto do perfil de risco. Quer dizer, eu posso dizer que preferencialmente uma pessoa deve investir em ativos com maior risco, tendo em conta o prazo, porque apesar de tudo, uma pessoa com 50 anos, como eu há bocado estava a dizer, quando chegar aos 65 ainda tem uma esperança de vida de outros 20 anos, portanto, basicamente estamos a falar não de uma poupança, porque as pessoas pensam, já tenho 50 anos, daqui a pouco estarei reformado e poderei levantar o dinheiro, mas na verdade, em princípio, essa pessoa vai viver em média até aos 85 anos de idade, mais ou menos. Portanto, não é propriamente um prazo curto, não é? Estamos a falar de 35 anos. Daí eu achar que, para essa pessoa,
deverá ou investir, portanto, por exemplo, num unit-link PPR com um pouco mais de risco, porque vai só levantar o dinheiro, se calhar, a partir dos 67 anos, 68, 70 anos, ou misturar aqui um pouco, quer dizer, pôr aqui uma aplicação um pouco mais com o capital garantido, porque a pessoa tem um perfil de risco mais conservador, tem algum receio do que é que pode acontecer, e outra parte aplicar num PPR com um pouco mais de risco para poder beneficiar deste prazo que é tão longo, ao contrário do que as pessoas pensam, pode ser mesmo muito, muito longo, 35 anos neste exemplo dos 50 anos, não é? Animador. Temos aqui outra questão que diz: como funciona na prática o benefício fiscal do PPR em CDRS? Miguel, eu acho que esta também é para ti. Na prática é muito simples. Se a pessoa entregar, vou dar aqui um exemplo talvez mais simples, se a pessoa entregar, por exemplo, ao longo do ano, não tem que ser só de uma vez, pode ser aos bocadinhos, etc, etc, mas entregar ao longo do ano 1.000 euros, pode deduzir até 20% desse valor, portanto, neste exemplo estamos a dizer 200 euros. Dependendo agora aqui da idade, já há bocado disse que as pessoas mais novas podem deduzir até 400 euros, quer isto dizer que podem investir até 2.000 euros num PPR, e como podem deduzir os tais 20%, dá os tais 400 euros, já uma pessoa mais velha só pode deduzir até, no fundo, só pode investir até 1.500 euros, ou só pode deduzir o investimento até 1.500 euros, sendo que esse investimento depois é 20% desse valor. E o que é isto? 20% desse valor. Portanto, estes valores podem andar, naquele meu exemplo dos 200 euros, significa que quando eu faço a entrega da declaração de IRS, aquilo até normalmente é automático, a pessoa por defeito tem lá já inscrito os valores que entregou para o PPR, portanto na prática até nem tem que fazer nada, a não ser que queira fazer exatamente o contrário, não queira por qualquer razão deduzir o seu PPR, mas na prática, se tiver depois que pagar IRS, por exemplo, 200.000 euros de IRS, como tem ali um benefício de 200 euros, é só deduzir esses 200 euros ao imposto a pagar. Em vez de pagar 1.000 euros de imposto, só paga, por hipótese, 800 euros. Passamos à próxima. Em média, qual será a rentabilidade do PPR para um perfil de risco baixo, médio e alto para um horizonte de 20 anos? Vou pedir uma resposta mais breve. Presumo que seja outra vez o Miguel. Não, o Pedro, agora é para ti. Bem, nós não sabemos mais ou menos o que será a rentabilidade futura, mas podemos estimar que os retornos das classes, dos perfis mais baixos, eu diria que seria até 3% ao ano, não mais que isso. E depois as outras classes, o perfil de risco mais elevado, se calhar seria 7% por ano. Mas lá está, isto não sabemos que horizonte temporal estamos a falar, eu não tenho aqui os dados do passado, exatamente do passado, mas eu estimaria pelo tipo de volatilidade que cada um destes produtos que é desenhado, baixo risco, médio risco e alto risco, deveria se comportar ao longo do tempo. Portanto, eu diria que o de baixo risco deveria ser um produto que não deveria ter um comportamento muito volátil, e ter um retorno baixo, apesar de o ano passado isso não ter acontecido, mas o ano passado foi um evento fora do normal. Muito bem, passamos para a última questão. Pedro, esta é para ti. Portanto, eu estou a investir desde 2021 num perfil de baixo risco e estou a perder. Devo sair e investir num depósito a prazo? Hoje em dia, acho que há aqui uma ilusão de ótica nas pessoas. As pessoas gostam muito dos depósitos a prazo, as taxas de juros dos depósitos a prazo subiram imenso, mas se começarmos a ter um cenário de descida de taxas de juros, estas taxas não vão continuar aqui, porque é natural que com os cortes do Banco Central Europeu os bancos também reduzam as taxas de depósitos. Do outro lado, nestes tipos de produtos, nós não sabemos qual é a taxa implícita do futuro, não sabemos a rentabilidade destes produtos para o ano, mas sabemos que, partindo do ponto em que estamos agora, de 4% de taxas de juro, sabemos que este tipo de investimento em obrigações tem estas taxas implícitas que já são ligeiramente superiores às taxas de depósitos. Para além disso tudo, do lado das ações, as ações variam, claro, temos um risco de preço todos os dias, mas os dividendos das ações também já são bastante elevados, já andam na Europa quase perto dos 3,5%, 4%. Portanto,
Portanto, estes produtos têm taxas, não digo escondidas, mas implícitas, já superiores aos depósitos, mas não são visíveis e, portanto, as pessoas preferem investir num depósito agora, que não sabemos se vai continuar daqui a 6 meses ou 1 ano, do que nestes produtos que não sabem exatamente a taxa. Mas eu diria que agora era a altura de sair dos depósitos e entrar nestes produtos, se estamos a pensar que as taxas de juros vão descer. Estão-nos a chegar muitas perguntas, por isso eu vou pedir para vocês serem mais breves nas vossas respostas para ver se conseguimos responder ao máximo possível. Vamos passar aqui à próxima. O PPR é recomendado para uma pessoa de 30 anos, levando em consideração que o dinheiro fica preso por pelo menos 30 anos, até fazer os 60 anos. Quem é que vai responder a esta? Muito brevemente. Miguel, passar para ti. Sim. Posso responder. Claro que é recomendado para uma pessoa de 30 anos, porque o PPR é para beneficiar de um complemento de reforma e é principalmente recomendado para uma pessoa de 30 anos. Isto é, são essas pessoas de 30 anos que em 2050 ou a partir de 2050 vão sofrer os maiores cortes nas suas pensões futuras e, portanto, se deixarem isso para daqui a 10 anos ou 15 anos, essa pessoa de 30 anos agora vai ter que poupar imenso dinheiro para conseguir ter um complemento de reforma minimamente aceitável. Portanto, é mais do que recomendado começar agora a poupar. Quanto mais cedo, melhor. E há aqui muitas questões sobre as idades. Aos 60 anos ou posterior, qual o investimento com melhor equilíbrio de retorno de risco? Quem é que vai responder a esta? Pedro, vou passar ao Pedro. Isso depende de cada um. Temos mais ou menos uma ideia do horizonte temporal que as pessoas vão viver e vão investir, mas depende da tolerância de cada um ao risco. Mas é natural que os produtos que estejam em alto risco à beira da reforma, aí tenham que mudar de perfil de risco. Apesar das pessoas viverem mais tempo, vão usar esse dinheiro a partir dos 65, 67, e portanto aí já é aconselhável moderar o risco, mas isso depende de cada um e da sua capacidade de aguentar desvalorizações. Já passámos largamente o tempo deste programa, mas vamos só responder a mais uma pergunta, que diz o seguinte: qual a performance relativa dos PPRs disponíveis em Portugal face aos benchmarks das correspondentes categorias de ativos? Não tem havido algum déficit de pedagogia, principalmente para pessoas jovens, com horizonte de investimento muito longos, de que é o maior risco, mesmo não correr risco? Pedro, vou-te pedir a ti. Bem, parece que estão aí várias perguntas. A primeira é, estes produtos geridos em Portugal são diferentes dos produtos geridos lá fora? Não. Muitas vezes as pessoas pensam que porque é o Banco A internacional é melhor. Não. Não é porque a matéria-prima é a mesma, portanto nós usamos as mesmas obrigações, os mesmos estilos de gestão, portanto o universo de gestão de investimento é o mesmo. E qualquer casa, em qualquer banco, acede da mesma forma ao mesmo tipo de produtos. Aliás, os investidores, os gestores destes confraternizam, leem as mesmas coisas que qualquer investidor ou gestor lá fora. Portanto, a primeira resposta são iguais. A segunda há uma falha muito grande de fornecimento de informação, especialmente nas camadas mais jovens, sobre estes produtos. Aí, aliás, este webinar acho que é uma tentativa também chegar às pessoas que entraram agora, numa fase de começaram a trabalhar agora, ou estão a passar a idade dos 30 e já foram promovidos, começam a ter rendimento disponível e não sabem o que fazer. E é importante relembrar que os PPR são das melhores ferramentas para os mais jovens, porque não só são fiscalmente eficientes, como também são diversificados e são um bom complemento para a reforma que irão ter. Muito bem, obrigada aos oradores convidados, ao Miguel Anjos e ao Pedro Rebordão da AGEAS pelos esclarecimentos e obrigada a si que assistiu e participou neste webinar que muito provavelmente o ajudou a preparar a sua reforma. Não se esqueça de avaliar o nosso chat deste programa de 0 a 5, sendo 0 o mais baixo e 5 o mais alto, e tenha a continuação de um ótimo dia e boas poupanças.